Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa receita que é um bolo Kinder. É uma receita que é bem conhecida aí na internet e ela vende muito bem, vende no delivery, é uma das mais pedidas. E olha a cremosidade desse recheio que eu vou passar aqui hoje para vocês. Fica muito bom. Vamos lá? Então, gente, primeiro a gente vai começar aqui pela massa do bolo. Eu vou fazer aqui uma massa no liquidificador, que é uma massa que eu já uso para esse tipo de bolo gelado, tá bom? Vou colocar 4 ovos aqui no liquidificador. Estou utilizando aqui um cacau em pó alcalino. São 50 gramas de cacau ou uma xícara de chocolate em pó, 50%, né? Se você não tiver o cacau. O cacau ajuda a ficar mais escurinha a massa. E aí, logo em seguida, eu coloquei o óleo, 100 ml, o óleo de girassol ou de soja, se você tiver, e o açúcar refinado, tá? Vou bater esses ingredientes aqui no liquidificador por mais ou menos aí uns 2 minutos. Os ingredientes eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês, embaixo do vídeo, tá bom? Aí, pessoal, tiro o excesso aqui das laterais, depois que eu bati, e vou adicionar aqui o leite quente, tá? E volto a bater novamente. O leite, eu coloquei aqui 250 ml de leite, tá? Bato por mais um minutinho e transfiro para uma outra vasilha, um outro recipiente, que a gente vai misturar a farinha aqui, o fermento à mão, tá bom? Então, os ingredientes restantes só vão ser aqui à mão, a farinha e o fermento, tá? Os demais no liquidificador. Aí, pessoal, eu peneiro a farinha, coloco um pouco da farinha peneirada. Eu peneirando, ela fica um pouco mais, ajuda o bolo a ficar mais fofinho. Aqui eu só misturo mesmo, não preciso ficar batendo, tá? É só para misturar a farinha. E aí, coloco também o restante. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhe, para que eu possa aí trazer mais receitas para vocês também, sempre, né? Que ajuda bastante, tá bom? Aqui eu coloco, pessoal, logo em seguida, né? Por último, eu coloco o fermento em pó. Coloquei uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu tenho uma forma que é uma forma de 30 centímetros de comprimento por 10 de altura e 10 de largura. Vou deixar aqui as medidas da forma, onde que eu compro, tudo na descrição para vocês, tá bom? E aí, coloco na minha forma untada, eu passei um pouco de achocolatado, tá? Pode ser desmoldante, manteiga ou margarina. E levo pro forno para assar por mais ou menos uns 30 minutos no forno a 180 graus. Aqui, pessoal, eu vou colocar, vamos para a próxima etapa, que é o recheio, tá bom? Esse recheio é o recheio Kinder. Eu coloquei na minha panela o leite condensado e logo em seguida coloquei o leite em pó integral ou leite ninho. E aqui também eu vou colocar 45 gramas de amêndoas trituradas, farinha de amêndoa bem fininha, tá? Precisa ser bem fininha. E também ela tá meio um pouco torradinha, tá? Porque quando você compra ela tá meio cru. É a amêndoa descascada e levemente torrada. E ela precisa estar bem fininha, tá? Aqui eu paguei nessa quantidade R$3,50, porque é pouco. Não vai encarecer demais a sua receita. E aí, pessoal, eu logo em seguida já coloco o creme de leite. Tô usando o creme de leite de caixinha mesmo. E depois misturo o leite. Primeiro eu misturei lá o leite em pó com a farinha de amêndoa, o leite condensado, dei uma boa misturada. E aqui no final eu vou colocar apenas umas 3 gotinhas de baunilha, não mais do que isso de essência de baunilha, tá bom? Para dar só um toque diferente aqui no recheio, tá? Apenas 3 gotinhas mesmo. Não coloque mais do que isso. Aqui eu vou mexendo sempre em fogo médio. Ele já começa a reduzir aqui, ó, já chegou no ponto, eu sempre mexendo sempre.
Aqui, quando tiver nesse ponto aqui de cair em blocos, você já pode desligar o fogo. Olha, ele começa, se levanta a espátula, ele começa a cair em blocos e forma um montinho que demora um pouco para se desfazer. Aí eu desligo o fogo e vou colocar aqui 120 gramas de chocolate branco. Misturo muito bem com o fogo desligado. E aí depois eu já transfiro para um outro recipiente aqui. Eu coloquei em uma tigela de vidro e vou cobrir. Olha a textura, gente. E vou cobrir com um plástico filme aqui para não criar película. Vou deixar descansar por no mínimo 6 horas. O ideal seria de um dia para o outro, tá bom? A massa do bolo também ficou pronta. Aqui no forno ela ficou de 35 a 40 minutos, tá? Aí você controla aí no seu forno, cada forno é diferente. Você pode cortar com aquele cortador, a gente vai cortar, a massa tá fria, tá bom? Essa massa fica muito boa para trabalhar, gente. E eu não vou tirar nenhuma parte aqui, não vai sobrar nada dessa massa. Aí eu vou cortar aqui em fatias, vou cortar com a faca mesmo, fatias de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. São fatias iguais, você corta em fatias iguais, tá? Olha como fica. Cortei 3 fatias, me renderam 3 fatias. E o recheio também já descansou. Olha como fica a textura. Olha que ótimo esse recheio, gente. E aí, a gente vai agora para a montagem do nosso bolo. Eu vou montar na mesma forma que eu assei, tá bom? Que ele tem 10 centímetros de altura, essa forma. E vai dar um bolo bem recheado aqui. E o recheio de Nutella que eu coloquei também, eu tenho a receita aqui na descrição, vou deixar o link para vocês, porque senão o vídeo fica muito longo. Aqui eu tenho uma calda de chocolate, que eu não uso leite, eu só uso água, açúcar e cacau em pó ou chocolate em pó. Também vou deixar na descrição para vocês, tá bom? Aqui eu forrei a minha forma e coloquei a parte da massa, que é a parte mais lisa, a parte de baixo, tá? Aquela parte mais retinha. E umedeci com a minha calda aqui a massa do bolo. Umedeci um pouco. E aí eu venho, coloquei o meu recheio em um saco de confeitar. E venho aplicando aqui o recheio. Esse recheio eu dividi metade para uma camada, metade para outra, vão ser 2 camadas, então eu dividi metade e metade, tá? Você pode pesar para ficar com as camadas todas certinhas. E aí eu alisei aqui com a colher, e aí eu vou pro recheio de Nutella. E aí também coloquei o recheio em um saco de confeitar para facilitar aqui, para aplicar. Para passar o recheio. Tô colocando os 2 recheios juntos, que eu acho que fica melhor, tá, gente? Aí, depois eu também vou com a colher aqui, espalho muito bem para deixar ele bem certinho, tá bom? E aí, depois pego aquela outra parte da massa, que é a parte do meio do bolo, tá? Que eu tô colocando aqui, nessa parte. Aí, conforme eu vou colocando a massa aqui, eu dou uma leve pressionada também. E aí, eu vou puxando o plástico também para ficar certinho e pressionando um pouco, tá bom? E aí, eu umedeço novamente, repito aqui o processo. Pessoal, eu vou deixar todas as informações aqui, tudo certinho, sobre a farinha de amêndoa que eu usei no recheio, nesse recheio. Você pode usar farinha de avelã também. Eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição para vocês, todos os detalhes também, tá bom? Aí aqui, volto a colocar o recheio de Nutella, tá? E aí, eu umedeço essa outra parte aqui, eu umedeço dessa maneira e depois eu viro aqui a última camada.
Umedeço aqui em cima também. Vou deixar o peso de cada fatia na descrição, tá? E aí, pessoal, cubro com plástico, cubro muito bem. E a gente vai agora para cobertura do bolo. Aqui eu tenho chocolate branco 350 gramas, que eu derreti no micro-ondas com cuidado, como para não aumentar muito a temperatura, para derreter o chocolate branco. Derreti de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos. E aí acrescentei o creme de leite de caixinha mesmo, 120 gramas de creme de leite. E misturei muito bem. Se o creme de leite estiver gelado, você dá uma leve aquecida nele. Misturei até ficar naquele ponto ali que eu mostrei. Aqui eu deixei descansando por aproximadamente aí umas 3 horas, porque eu quero usar nessa consistência aqui, não muito firme, tá? E aí eu vou fazer umas lasquinhas aqui de chocolate. Eu pego a barra de chocolate, eu posso fazer com a faca ou com esse cortador aqui de legumes. E aí eu faço dessa maneira, vou tirando essas raspas. Aí fica assim, fica só umas lasquinhas de chocolate branco, bem fininha, tá? E aí eu tirei aqui o bolo da geladeira, que ficou aqui de um dia pro outro, tem que ficar no mínimo 6 horas na geladeira, tá? E aí eu desenformei, vou tirar aqui o plástico. Tiro o plástico aqui com cuidado. Esses dois recheios ficam maravilhosos, gente. Eles ficam numa textura muito boa quando tá gelado, para você cortar. E quando ele fica em temperatura ambiente, ele fica super cremoso, muito cremoso. Aí aqui eu já vou colocar a minha cobertura de chocolate branco, que é aquela ganache de chocolate branco que a gente fez. Vou passar aqui sem segredos, vou passar aqui com a espátula mesmo, não precisa ficar deixando muito certinho, porque eu vou colocar as casquinhas de chocolate. E aí, vou passando aqui primeiro na parte de cima e depois vou passando nas laterais do bolo. Aí eu já começo a colocar as casquinhas também, para ela poder ir grudando aqui no chocolate. Vou colocar as casquinhas aqui na lateral. Já passei toda a ganache, todo o chocolate. Essa receita, essa ganache deu certinho para cobrir esse bolo, tá? Aqui o bolo já está pronto. Ele ficou na geladeira aí por umas 5 horas, tá? Depois que eu terminei aqui de passar a ganache. E aí, aqui eu vou medir as fatias. A espessura vai ser mais ou menos a espessura dessa régua, um pouco menos a espessura de uma régua. É uma régua que eu uso aqui na cozinha pro dia a dia, tá? Uso especificamente para isso. Aí eu corto essas fatias, tem um papelzinho de celofane que eu vou colocar aqui na lateral. Esquentei um pouco a faca para ficar mais fácil de cortar. E toda vez que eu cortar, eu limpo a faca para cortar novamente a próxima fatia, para ficar uma fatia mais bonita e tudo mais. Olha como que fica, gente. Você pode colocar numa embalagem da sua preferência, tá? Aqui, esse bolo vai me render 10 fatias dessa. E é isso, olha que maravilha, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!